Olá, minha gente bonita do meu Brasil varonil, como estão vocês? Todos bem? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz porque Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui com você para falar mais um pouquinho da palavra de Deus, de coisas concernentes ao reino. Estamos todos bem porque estamos vivos e damos graças a Deus. Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui. Um cotô. Tô aqui com a minha Gabi. A Gabi hoje tá chique, ó. Ah, pessoal que fica chique no inverno, né? Todo mundo fica bem aprumado no inverno. Ela tá com uma calça bonita, off-white. Não é nem branco, nem bege, é um areia, assim, um off-white, que combina muito bem com essa blusinha de tricô, essa blusinha marrom aqui, ó. E o colarzinho, tudo aqui do meu bratiqui. É a minha Gabizinha que tá lindona aqui, tá com uma blusinha linda por baixo também, olha lá. Bonitinha, e essa blusinha tem manga comprida também, tem várias opções aqui. Então, tá? Já falou oi pra Gabi? Gabi, você tá muito linda, tá muito chique, mas agora deixa a mãe trabalhar, sai pra lá, deixa a mãezinha trabalhar, sua grandona. É boneca grandona. Ó a bicha como é grandona. Ela não vai se esconder, não tem espaço ali pra ela. Eu que tenho que dar meu jeito aqui. Então, dá licença, vamos puxar vocês pra cá. Nos ajeitar por aqui e deixar a Gabi lá no cantinho dela, né? Então, agora sim, estamos juntos para começar mais um programa. Ó, fica comigo até o final, você não vai se arrepender. A poesia hoje é linda, a palavra do Senhor também, já encerrando o mês da família, né? Que foi agora, o mês passado, terminando agora, ainda falando sobre filhos, sobre família, sobre a bênção que Deus nos deu, de estar em família, e meu nariz de vez em quando quer dar uma escorridinha, mas não vai, quer, mas não vai. Então aí, com meus tratamentos ainda dentário, aí o dentista falou assim, para colocar um provisório aqui, que eu tô fazendo o implante, coisa ruim da vida. Vocês já fizeram? Conta pra mim, quem já fez implante aí? Jesus, se eu tivesse não tinha inventado essa história. Oh, é tudo ruim aqui, tudo ruim. Eu tô com meu queixo anestesiado até agora, tá duro. Acho que ele rejeitou o implantinho que tá aqui dentro. Vou ter que tirar e colocar um menorzinho, porque não se adaptou direito. Lá vai eu sofrer tudo de novo. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Vai lá, vamos lá. E a gente não perde o bom humor e a alegria, mesmo com a boca anestesiada. O queixo duro, meio assim com AVC. E assim a gente vai. E aí, olha, eu avisei vocês que aqui tem uma falhazinha desse lado, vocês vão ver na hora que eu rir. Mas eu não vou colocar nada desse lado, não. Esse lado tá tudo em ordem. Eu não vou colocar nenhum provisório aqui, não. Perereca na minha boca, não vou pôr, não. Isso, um negócio na minha boca, não. Mas tá bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe o seu final de semana. E fiquem comigo porque a poesia tá de linda. E a palavra do Senhor também tá de linda. E eu tô super bem, glória a Deus por isso. E vocês também. Então, daqui a pouquinho a gente já volta com a pergunta do dia, a dissertação da palavra, a oração por sua vida, pela minha vida. E com a respostinha da pergunta, a poesia e a oração. É isso. Então, sem mais delongas, vamos para rodar a nossa vinhetinha. Enquanto isso, você vai deixando aquele seu like lá, aquele seu joinha abençoado e abençoador para abençoar a minha vida, para que mais pessoas possam só chegar aqui, me conhecer Ivani Santos, falar, como vai, tudo bem, bem, eu sou Ivani Santos, e aí você comigo. E aí você deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo no meu programa, pode deixar comentário, depois eu respondo, tá bom? Aí a gente vai ficar juntinho até o final, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta, Vicky! Conta pra Deus, vamos orar, Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Olá, prontinho, já voltamos. Não falei pra vocês que ia ser rapidinho? Legalzinha a vinheta, né? É um dos hinos do meu CD que tem lá. Então, gente, ó, vocês já deram aquele tempinho pra deixar aquele like lá, abençoado, né? E abençoador. Então, olha, eu quero pedir desculpa pra vocês do programa da semana passada, dos errinhos que teve, e é que a Ivani tá aprendendo ainda, sabe? A Ivani tá aprendendo a editar, a Vitória com toda a paciência do mundo, uma grande amiga.
abençoadíssima, uma menina maravilhosa que está me ajudando. E eu sou persistente. É difícil, não é fácil não, sabe? Sabe? Depois quando eu falo que a gente é veiarada, os outros não acreditam. Depois que a gente passa dos 20 e 10, fica difícil para assimilar as coisas. Aí criança, gente, pega as coisas assim, ó. É vapt-vupt, rapidinho, né? E a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Então eu tô fazendo de tudo para aprender, para fazer o melhor para vocês, para quando eu falar que vai ter alguma fotinho, eu mesma colocar. Aí o programa passado tinha umas coisas assim fora de ordem, tocava umas músicas que era momento da poesia, tocava música fora da ordem e tudo. Eu tava falando, a música vinha em cima, eu ia fazer oração, a música. Depois que eu fui corrigir que eu vi. Mas é assim mesmo. Tudo na vida tem seus desafios, tem seu começo, né? E a gente é persistente, a gente é batalhador, a gente não gosta de desistir fácil, não. Então eu sei que se os outros conseguem, por que que eu também não vou conseguir? Então a gente não pode desistir e desanimar. Eu vou aprender. Então, se caso houver algum errinho na edição, alguma coisinha, porque ninguém nasceu sabendo. Todo mundo tem que se esforçar para aprender as coisas na vida. O que tem vontade, o que Deus está abençoando, o que está indo bem, quando você vê que é da vontade do Senhor, que dá para você prosseguir, vamos em frente, vamos prosseguir, não é verdade? Eu não falei no programa passado que eu fiz o primeiro bloco todinho antes da vinheta e não tinha ligado o microfoninho, ficou tudo no mudo. Aí quando eu fui editar no Capicote, quando eu fui editar o vídeo para colocar lá, eu muda, falando sem sair som nenhum, mudinho. Aí eu tive que reeditar todinho o primeiro espacinho dali e encaixar no meio dos outros, mas deu tudo certo. Mas é assim mesmo. É com erros e acertos, em meio a tropeços e tudo que a gente vai adiante. Então, um dia que a gente não está muito bem, tem algum probleminha de saúde, a gente não vai gravar naquela semana, mas ó, tá cheio de episódios ali atrás que talvez vocês nem tenham tido tempo de assistir ainda, ou vocês podem rever algum episódio, né, irmão Genesi? O irmão Genesi gosta de rever. Ele passa no dia, ele, bênção, parabéns, foi tudo bem, Deus abençoe, tudo combinando, tá. E aí me dá um incentivo, como eu gosto de pessoas assim que me ajudam, que me põem pra cima, né, Miriam, Natalina, todo esse pessoal aí do Vale do Ribeira também, que gosta de me apoiar, que me apoiam, que assistem o meu programa. A gente nem sempre pode ter tudo na vida, né? Então, nem todos aceitaram, nem Cristo quando veio no mundo. Então, a gente não pode agradar todo mundo. Então, tem sempre os haters, tem sempre algumas pessoas que não vão aprovar nosso trabalho, mas nós não estamos fazendo para homens, mas para Deus. Igual eu já disse para vocês, esse programa que Deus me deu, que Deus mandou na minha mão, assim, que caiu de paraquedas para mim, ele me cura. Ele foi uma cura para mim, para minha vida. Ele foi um recomeço de tudo, sabe? Foi assim, me fugiu a palavra de novo para variar, sabe? Como sempre. Mas ele foi assim, deu uma ressignificada na minha vida. E eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de você, eu gosto da sua companhia, eu gosto quando você me incentiva, me põe para cima, me apoia. Eu sei que nem sempre posso contar com esse apoio, mas eu gosto muito, eu assisto muito as pregações do pastor Cláudio Duarte. Eu nem sei se posso ficar citando essas coisas aqui, mas já falei. Falei, pronto, falei. Falei igual outro, posso falar? Falei. E aí, eu ouço muito, e ele tava, tem um desabafo ontem à noite, eu perco sono às vezes de madrugada, eu fico assistindo, e programa até eu dormir. Ele tava falando que não gosta muito de falar essas coisas, tem um desabafo para dizer. Aí ele tava dizendo que se dependesse de apoio de família, se dependesse de apoio de irmãos, de mãe, de pai, de filhos, de tia, que ele foi criado por tias, o pai dele teve 8 casamentos, aí ele falou que se ele dependesse de apoio de irmãos, de alguma coisa, ele não teria saído do lugar nenhum. E assim sou eu. Não dependo de apoio de ninguém. Eu não recebo uma palavra de incentivo, de apoio, de nada. Nem de filho, nem de genro, nem de nora, nem de neto, nem de marido, nem de pessoal da igreja, muito raro. Tem algumas pessoas assim que me vêm lá, que me incentivam, eu agradeço de coração, mas nem todos. Então você não é por isso que você faz,
por esse apoio. Mas tem muitas pessoas que te amam por fora, você tem que olhar por esse prisma, por esse lado. Eu sempre falei sobre a florzinha que estava nascendo e a menininha estava olhando por outra janela triste porque o pai dela estava enterrando o cachorrinho dela que morreu. E daí o vozinho dela viu ela chorando e triste e levou ela para outra janela que estava nascendo uma flor. E aí ela abriu um sorriso. Então é assim, a gente tem que olhar para o lado bom e não para o lado ruim. Cansei, eu não vou ficar. Eu faço a minha parte, eu faço o meu programa, eu consagro a minha vida, eu entro em oração, eu preparo tudo a palavra do Senhor. E se alguém assistir, bem, vai ser bem abençoado como eu sou. E se não assistir, não sou eu que estou perdendo. Então eu não espero o apoio de ninguém. Aí o irmão Genice, ele sempre assiste e reassiste. Aí são pessoas desse tipo que me impulsiona, me ajuda a prosseguir, sabe? Então, a sua palavra, o seu apoio, o seu carinho é importante para mim. Não vou dizer que não. Mas estamos aqui pela força do Senhor e do Espírito Santo. E não espero, né, por recompensa humana, e sim do alto, que vem de Cristo. Então, se caso alguma semana falhar, eu não te mandar o avisinho aí, que vai passar, hoje tem Vani Santos e você, inédito tal, pode assistir, tem também, mesmo que eu não tenha gravado por algum probleminha, ou de saúde, no caso como eu estou tratando, de algumas questões de saúde, ou então porque não deu tempo, eu não consegui passar o programa, que a Vitória está sim me ajudando, mas eu estou me esforçando para não simplesmente pagar para ela e ela fazer. Eu não quero isso, eu quero eu aprender. Eu pago sim com prazer, eu sei que ela merece, é um trabalho, é digno, é honesto e ela faz com carinho, mas só que eu não quero, não é por isso, não é pelo valor monetário, é porque eu quero aprender, eu quero eu mesma passar. Tem um valor diferente, você entende? Eu preciso aprender, eu aprendo tanta coisa como que eu não vou aprender isso, dominar o CapCut e dominar o CapCut e o Canva. Oh, meu pai, misericórdia, só de falar assim, me dá até um arrépio. Então tá bom, minha gente, feitas devidas, porque vocês vão ver alguns errinhos, aí eu tenho que explicar o porquê, né? Tá bom? Então vocês me perdoem se alguma coisa vocês perceberem algum errinho da minha parte, tá? A Ivani é humana, é fraca, é falha, e tem seus errinhos também, não sou perfeita, mas estou procurando me aperfeiçoar cada dia mais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao quê? Vamos ao quê, Ivani? Ó, o óculos fica fazendo reflexo ali. Esse óculos já tá embaçando todinho aqui, ó. De tanto coitadinho que é jogado pra lá e pra cá, as lentes dele já tá arranhado, vou ter que trocar. Porque eu olho assim, ó, eu vejo falhando. Para de bobeira, Ivani, vamos levar a sério o programa? Vamos? Bora trabalhar? Bora. Então, ó. Eu já falei que vocês são todos muito bem-vindos, então eu vou falar para vocês, vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz, aqui é Ivani Santos e você. E então, sem mais delongas, vamos à pergunta do dia. A pergunta do dia é fácil. Hoje é fácil. O irmão Homero mandou uma renca de pergunta para mim. Eu vou imprimir tudo, vou dar um jeito de imprimir. Eu vou ter pergunta pro ano inteiro. Eba, obrigado. Mas se você quiser mandar também, eu vou ficar feliz. Poesia, perguntas, tá? Enigma bíblico. A pergunta de hoje, então, é assim, ó. Qual o nome do homem que desceu de um monte sem nunca ter subido? É meio óbvio, né? Será que você vai saber essa daí? Eu não tinha lido, mas aí eu meio que matei a charadinha assim quando eu li, ó. Então, repita, Ivani, repita. Qual o nome do homem que desceu do monte sem nunca ter subido? Uai. Será que ele emergiu lá? Será que ele nasceu lá em cima? Pode ser, né? Também. Porque quando a pessoa nasce lá no monte, aí ele desceu. Não sei. Quem sabe, né? Então fica comigo até o final que você vai saber a respostinha dessa pergunta. Tudo isso e muito mais no seu programa Ivani Santos e você. Espera só um cadinho que a gente já volta com a dissertação da palavra, tá bom? Beijo, fica comigo, até já! Olá, gente linda! Já estamos de volta. Não falei que ia ser rapidinho? Então tá. Querem que eu repita a pergunta? A
você chegou agora, pode ser que você tenha chegado agora e não lembra a pergunta de hoje. A pergunta de hoje é meio óbvia, mas eu sempre falo isso, né? Que é meio óbvia a pergunta. Então, a pergunta de hoje eu vou repetir rapidinho para você, só recapitular para você dar uma relembrada o que a gente estava, qual foi a pergunta de hoje. É assim, ó, qual o nome do homem que desceu do monte sem nunca ter subido? Ou, como assim, Vani? Como assim? O homem desceu do monte sem nunca ter subido no monte. Ai, Jesus, misericórdia. Será que ele nasceu lá? Será que ele foi deixado lá por alguém? Como assim que ele ia descer do monte sem nunca ter subido? Engraçado, né? Tá meio tortinho isso aqui, deixa eu dar um entortadinho aqui, ó. Aí, acho que melhorou. Não melhorou? Então tá bom. A pergunta então foi essa e agora vamos à dissertação da palavra do Senhor. E aí, hoje, a palavra do Senhor, para variar, vem de onde? De onde, Vani? De onde vem? Do gabinete pastoral, boletim da igreja. E como nós estamos encerrando o mês da família, né? Igual eu já falei que o mês passado foi o mês da família, mês de maio, onde as igrejas batistas comemoram, não só as igrejas batistas, é o mês da noiva, é o mês das mães, é o mês de maio, eles falam que é o mês da família. Então a gente sempre comemora com almoços, encontros, bastante coisa. Gente, hoje eu mexi tanto nas minhas plantinhas. Sabe o que eu tava fazendo? Agora que eu vi que eu tô com as mãos toda arranhada e cheia de cola também, cola quente. Eu tava podando minhas rosinhas do deserto, tava mexendo lá no fundo nas minhas plantas, tirando elas, subindo as raízes, sabe? Cortando as raízes finas. E daí passei cola, limpei, passei colinha. Aí eu tô cheia de cola. Agora eu fui ver, eu tô toda arranhada. Tô com as mãos toda arranhadas. É assim mesmo. Meu Deus do céu. E agora que eu vejo que eu tô tirando as colinhas aqui, que eu lembrei que eu tava fazendo. Acabei com as minhas unhas. Acabei de tanto mexer na terra. Mas é bom, né? Tão bom mexer na terra. Então tá bom. Então, olha, a dissertação da palavra do Senhor vem do gabinete pastoral Edmilson, pastor Edmilson Lara. E sobre a família, ainda falando sobre a família, sobre os filhos. A semana passada foi uma poesia bem bonita sobre os filhos também, né? De mãe para os filhos. Aí dessa semana também vai ser sobre família também, né? Então diz assim, ó, protegendo os filhos. Essa é a dissertação da palavra do Senhor de hoje. E o texto áureo dela, o texto que encabeça essa reflexão, está ali em Efésios, capítulo 6, versículo 4. O livro de Efésios, que não tem muita intimidade com a Bíblia, não tem a prática de ler a Bíblia sempre, Efésios fica lá quase no final da Bíblia, já pertinho já perto, indo para Apocalipse ali tudo, sabe? Pro final. A Bíblia é do Gênesis ao Apocalipse. E aí o Gênesis é o comecinho da Bíblia e o Apocalipse já é o final. E o Efésios está lá nesse meio. É Novo Testamento, já é caminhando pro final, tá bom? Beleza? Se não der para você ler agora, se não tiver uma Bíblia aí pertinho de você, você marca em algum lugarzinho, deixa marcado. Só conferindo aqui. Né? A gente, como é que é? Gato escaldado em água quente, tem medo de água fria. Agora eu fico sempre atenta para ver se não tá saindo nada de errado, senão eu tenho que repita, tem que repetir tudo de novo e não é fácil não. Põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, fica matutando aí na sua cachola para você ver se não é difícil. É muito difícil nos dias de hoje. Meu Deus do céu, como tá difícil criar família, né, hoje em dia. A família tá caminhando pro caos, meu Jesus, ó. Pais e filhos. Aqui fala sobre os deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, né? Então, esse texto aqui tá dizendo porque o pastor tá falando sobre protegendo os filhos. E aí diz assim o versículo 4 do capítulo 6 de Efésios. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos.
Que dificuldade quando os filhos não querem seguir os passos dos pais, não quer seguir os exemplos, só leva por outro lado, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Hoje em dia você não tem mais liberdade para educar seus filhos, né? Então, o que a gente faz quando a gente lê a palavra do Senhor? A gente ora pedindo a Deus orientação para Ele abrir nossas mentes, nossos corações, nosso entendimento para entender e receber o que Ele está querendo falar conosco. Vamos orar. Paizinho querido, ó Deus, nosso Pai, aqui está a sua palavra, Senhor, na minha frente. Eu peço que o Senhor abra nossas mentes e nossos corações para que possamos compreendê-la, Pai. Para que o seu Santo Espírito possa trabalhar no nosso interior de um modo que possamos saber aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas o que precisamos ouvir da parte do Senhor, para que possamos crescer em graça e em sabedoria, segundo a tua vontade e segundo o seu Santo Espírito. Te pedimos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Agora sim, agora a gente faz a leitura da palavra do Senhor. Do Gabinete Pastoral, o boletim diz o seguinte: protegendo os filhos. E vocês, pais, não provoquem a ira dos seus filhos, mas criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor. Foi o que eu li ali em Efésios capítulo 6, versículo 4. É difícil hoje em dia, é muito difícil, porque você não pode abrir mão também de tudo, você não pode dar total liberdade para os seus filhos, porque o mundo jaz no maligno e o mundo, o inimigo está de boca aberta para tragar os seus filhos. E os filhos hoje em dia, eles não querem seguir os exemplos dos pais. Eles ficam procurando defeito, ficam fazendo chantagem. Não ceda às chantagens dos seus filhos. Seja, pois, o seu falar sim, sim e não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, você quer ser boa mãe, você quer ser concordar com as coisas dele e tudo, mas não pode concordar com tudo que os filhos querem também. Você cede uma chantagem aqui, porque eles falam que se você deixar ele em tal lugar, depois ele vai para a igreja e tal. E você tem que vigiar muito bem as redes sociais que eles frequentam, os amigos que eles têm, que tipo de vídeos que eles andam vendo, tanta coisa. O mundo tá terrível, tá terrível. Hoje em dia tá terrível de criar filho. Antigamente, olha, na nossa época, eu, por exemplo, a última surra que eu levei do meu pai, eu tinha 12 anos, que eu me lembro. E os meus irmãos tinham bem mais, então eles apanharam também, então eles apanharam desde muito. A gente respeita nossos pais até hoje, nós apanhamos, nós aprendemos e a gente virou gente. Eu, por exemplo, nós éramos em 9 irmãos, morreram 2 piquititinha, o meu outro irmão, o único que foi pro caminho do mal, morreu com 19 anos, foi tirado, né? Aí, e os outros todos nós tivemos disciplina e não fomos para o mal, não viramos pessoas que não prestam. Todos nós somos trabalhadores, todos nós somos pessoas decentes. Então, os pais tinham liberdade para educar os seus filhos. Hoje em dia, você não pode nem gritar com o filho mais, que dirá bater, fazer alguma coisa. E nós, a correção do pai, a vara é bíblica até, que precisa corrigir seus filhos. Os filhos querem disciplina. Os filhos querem correção. Os filhos não querem total liberdade. Sabe o que eles falam quando os amigos falam assim: ai, meu pai não deixa eu ir, minha mãe não liga. Aí tá assim, ai, minha mãe não liga não, deixa eu ir para tudo que é lugar que eu quero. Ah, eu não tenho esse negócio não. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, chego a hora que eu quero, sabe? E aí eles se sentem até constrangidos de falar esse tipo de coisa. Porque o que na verdade, a disciplina que você está dando para o seu filho é uma proteção. É uma proteção, assim como eu já falei certas vezes, que Deus tem 3 respostas para a gente: sim, não ou espera. Tem o tempo certo. E o não de Deus também é proteção para a gente, porque Ele sabe que tem um abismo lá na frente que a gente pode cair nele e vai se machucar. Então, se Ele fala não, é não. E hoje em dia você não pode mais falar não para os seus filhos. Tem que estar cedendo a chantagem dos filhos. Eles fazem o que quer, vê o que quer, a hora que quer, onde quer. Anda com quem quer, faz o que quer. Você não pode chamar atenção, você não pode gritar com o filho. Tudo hoje em dia é conselho tutelar, é não sei o quê. Você não tem mais liberdade de educar um filho. Por isso que tem muita gente hoje em dia que tá preferindo ter pet.
tá preferindo ter cachorro, gato, até porco dentro de casa, criar cabritinho, ganso. A gente vê até várias coisas aí. Porque os animais, eles não cobram nada. Eles só cobram amor, carinho, refeição. Você tá ali junto e tal, eles te protegem. Agora os filhos não. Aí te responde, faz o que quer, tem vontade própria e tá terrível, tá terrível. Então os cultos que nós tivemos esse mês, durante o mês todinho da família, foi sempre voltado a esse tema da gente ter rédeas com os filhos e tudo. E eles, para cobrar, olha, os filhos são cruéis. Os filhos são cruéis com os pais, viu? Eles não deixam passar nada. Eles jogam tudo na sua cara. Você não pode errar. Os pais têm que ser perfeitos. Só que eles não precisam ser perfeitos. E eles sabem que eles erram. Eles sabem que eles também são humanos. Só que aí daí qualquer coisinha eles já jogam na sua cara. Aí eu não pedi para nascer, você que me pôs no mundo, eu sou seu filho, você é obrigada a fazer isso, aquilo por mim e tal. Olha, não tá fácil hoje em dia criar família. Ainda mais com toda a facilidade que eles estão tendo na mão aí, de redes sociais, de tanta coisa aí, e influências malignas invadindo nossos lares. Então tá terrível de criar filho hoje em dia. Não tá fácil, não tá fácil. Então, olha, aqui diz assim, ó, crianças também estão expostas. Vivemos em uma era em que a influência digital chega antes da maturidade espiritual. Vídeos, jogos e redes sociais moldam valores, comportamentos e até visão do mundo dos nossos filhos. Muda até a visão do mundo dos nossos filhos, né? Nosso inimigo sabe disso e tem usado conteúdos com aparência lúdica e inofensiva para semear ensinos antibíblicos. Eu mesma já vi. Um dia, sabe o que a gente está assistindo? Que eu assisto bastante pregação, assim, durante a noite e tudo. Eu gosto de assistir o pastor Cláudio Duarte. Eu não sei se pode falar isso aqui, mas agora eu já falei. Pronto, falei. Eu gosto de assistir. E ele fala muito sobre família, sobre casamento, sobre união. E a gente aprende muita coisa com ele. Aí ele estava falando que ele não tem apoio de ninguém. Ele estava desabafando, ele estava super triste porque um certo irmão da igreja dele tirou a própria vida. Ele estava muito deprimido, estava muito triste, muito, muito, muito. Ninguém gosta de perder ninguém, né? Então ele estava passando por uma situação triste, então ele pregando, com todo o poder e autoridade, o Espírito Santo que ele tem, mas de vez em quando ele dava uma desabafada. Ele falou, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de falar isso, mas é o que eu tô sentindo. Ele estava assim, num momento que não queria sair de casa, não queria nada, se pudesse ficava 3 meses dentro de casa. Então ele chegou a desabafar isso daí, que não tem apoio de ninguém. Então é assim hoje em dia na vida. Eu gosto quando, por exemplo, você não conseguiu assistir meu vídeo por algum motivo e tal, tá sempre lá, tem tudo lá gravadinho, agora tem no YouTube. Eu tô aprendendo, tô tentando crescer para poder fazer melhor para vocês, para mostrar para vocês. Mas então tem gente que me apoia, tem gente que nem é da minha família, como o irmão Genesi, por exemplo, da Rose. E tem pessoas da minha igreja também, irmão Laerte, tem umas irmãs abençoadas também, lá do Vale do Ribeira, a irmã Miriam, a irmã Natalina, a irmã Rose do Vale, algumas aqui também, a Luci, da Lúcia, irmã da Lucimar da nossa igreja. Tem pessoas assim muito bacana, que às vezes a irmã Genesi até passa no dia seguinte, passa o print para mim da tela, fala assistindo de novo, Ivani Santos e você. E assim me dá dicas, toques, um monte de coisa. O irmão Homero mandou uma enxurrada de perguntas bíblicas para mim, de enigmas bíblicos. Eu vou imprimir tudo, vou passar limpo e eu vou ter um arsenal para fazer um tempão. Mas assim, você não espera apoio de família. Você não espera. E para mim foi impactante o que ele falou. E eu também tinha tudo isso, mas eu também não tinha coragem de falar. E ele falando também que se dependesse dos irmãos dele, de pais dele, de mãe dele, de tia dele, que ele foi criado por uma tia, graças a Deus que ele é gente, mas ele não esperou, ele não contou com o apoio de ninguém para chegar onde ele chegou. Foi Deus, foi só Deus, foi o Espírito Santo com ele. Então, quando você sabe que é direcionado por Deus, que são pessoas que de onde você menos espera vem o apoio. E Deus manda. Deus, ele é o teu refúgio, a tua fortaleza. Ele que te segura e te sustenta. Se a gente depender dos filhos para apoiar a gente, filhos, nora, genro, netos, marido, pessoas da igreja, pessoas da própria igreja. Eu cansei. Aí eu não vou ficar, sabe,
fazendo mil propaganda e tal. Quem gosta de me seguir, vai seguir. Na rede de quem cair, quem assistir será muito bem-vindo e será abençoado. Mas não vou ficar assim, vou fazer propaganda porque precisa e tudo, sabe? Por isso que eu peço, às vezes, falo, deixa o seu joinha lá, deixa o seu like. Mas é para você que já tá aqui. Você tá aqui, então não custa você descer um pouquinho, subir um pouquinho a tela assim, e você vê no barradinho de baixo, você caminha com o controle da TV, ou então você vai ali no celular e vai do ladinho, tem joinha, você deixa o seu joinha. Então isso eu peço, mas para quem já está aqui. Mas não vou ficar me rebaixando e me humilhando para pessoas de fora que não vai assistir. Porque às vezes a gente também é chamado para não jogar pérolas aos porcos. Então tem pessoas que vão aceitar bem e tem pessoas que não vão aceitar. Então, os filhos às vezes são cruéis, sim. Não apoia os pais em nada do que eles fazem de bom, mas para apontar os erros são os primeiros. São os primeiros. E isso aí é uma armadura que eles têm para não aceitar correção. Se você vai falar alguma coisa, eles já vêm com 2, 3 pedras na mão para não deixar você falar. E antigamente você podia corrigir filhos. Você podia. Todos nós apanhamos e a gente não morreu e não tornou pessoa do mal. Mas hoje em dia você não pode nem gritar com um filho teu, que já os outros vão falar, vai chamar conselho tutelar e que não sei o que na escola e todo mundo. Então você não tem mais autoridade sobre o seu filho. Você precisa ter, mas é difícil, tá difícil hoje em dia a sociedade, por causa disso aqui. Eu mesma, uma época atrás, eu me deparei com a minha filha falando sobre um certo influenciador digital. Eu sinceramente, eu não sinto nada por ele. Não é que eu não goste, eu gosto, eu deixo de gostar, eu admiro, eu deixo de admirar. Eu não consigo sentir nada por ele. Ele pode ser um influenciador de sucesso, tá aí arrebentando, tem não sei quantos mil seguidores e tudo, sabe? Mas tá muito diferente, ele tá muito transformado, tá muito estranho. E aí minha filha morria de rir. Eu falei, o que minha filha tanto acha engraçado nesse cara? Ele pode ser um palhaço, ele pode ser um bom palhaço mesmo, humorista, mas para mim não quer dizer nada, porque a pessoa que tem boca suja, falou palavrão, fica falando, soltando palavrão toda hora, para mim não serve, não entra, o que entra por aqui não vai parar no meu coração, sabe? Então para mim eu já peguei nojo assim, de cara na hora, eu já falei, não é para mim, não é, porque a gente que é cristão, a gente tem que saber filtrar o que entra e o que sai. Então eu não sei se hoje em dia ela já casada, tem seus filhos, mora fora do país e tudo, já mora em outro lugar. Não sei se ela continua gostando dele ou achando engraçado, mas eu não vejo graça nenhuma nisso aí. E influenciadores que influenciam para o mal, porque o mal entra assim, devagarinho, disfarçado de coisa divertida, disfarçada de coisa legal. Gente, precisa ter boca suja para você conquistar alguém? Você está influenciando para o bem ou para o mal? A gente tá aqui, a gente tá fala sobre flores, sobre amores, sobre poesia, sobre coisa bonita, sobre perdão, sobre união, sobre tanta coisa gostosa, coisa boa, dissertação da palavra do Senhor, perguntas bíblicas, coisa legal. Precisa ter boca suja? Quem é que ia gostar de assistir um programa que fica destilando coisas assim? Então eu não sei, ela é cristã, ela é do Senhor, não sei se hoje em dia ainda gosta. Eu não preciso ter medo de falar essas coisas no meu programa, porque eles não me assistem. É mole? Ivani! Verdade! O que eu posso dizer? Tô abrindo meu coração, tô fazendo igual o pastor Cláudio, o Cláudio Duarte falou também. Eu não dependo deles para assistir isso aqui. Eu faço porque Deus me escolheu para estar aqui fazendo. Em primeiro lugar, porque eu gosto, porque Deus me ama e Ele me deu a oportunidade de fazer esse programa. E tem muita gente que gosta, eu sei que tem. Espalhado por esse Brasil afora, na hora certa vai frutificar a palavra do Senhor. Então, eu faço porque Ele me cura. Eu faço esse programa, eu me sinto bem, quando eu coloco no ar e tudo, eu me sinto uma alegria tão grande, um prazer, uma gratidão a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Então eu não dependo, sabe, da força. Seria muito bom, seria maravilhoso. Eu não vou ser hipócrita, dizer que não seria bom, seria. Mas já que não é, eu não vou ficar me humilhando, rebaixando, rastejando atrás de like, de voto, disso, daquilo ou de apoio, sabe? Siga meus bons, não quer, não quer, então vai, tem muita gente por aí e a Bíblia tá espalhada pela face da terra que sirvam ao Senhor de outra forma, não precisa me apoiar,
Mas que é dolorido é. Os filhos são cruéis com os pais, são. E hoje em dia você já não pode mais chamar atenção. E meus pais, até quando morreram. E eu, se precisar, eu ainda falo. Eu ainda falo. Mesmo que não tenha resposta, a minha parte eu faço. De chegar, exortar, falar alguma coisa, falar não tá legal isso que você tá fazendo, ou então faça assim ou faça assado. Se for fazer, se fizer realmente, se obedecer ou não, é problema deles. A minha parte eu fiz. Eu falo, né? Está bravo, fica sem falar comigo, fica sem vir, problema deles. Pelo menos eu não vou dormir com essa. Pelo menos não vai ficar na minha conta. Quem é você na fila do pão? Eu falo mesmo. Então, pronto, falei. Então, aí ó, sobre os nossos filhos ainda, que eles não querem obedecer os pais hoje em dia, que tudo tem conselho tutelar. Crianças também estão expostas, vivendo em uma era em que a influência digital chega antes da maturidade espiritual. Igual eu falei, uma criança sabe mexer melhor que você, assim, ó, nas coisas. Vídeos, jogos e redes sociais moldam valores, comportamentos e até visão de mundo dos nossos filhos. Nosso inimigo sabe disso e tem usado conteúdo com aparências lúdicas. Eu tava falando que nos intervalos, agora eu vou marcar para mim não me perder, senão eu vou ficar perguntando para vocês um cotô. Nos intervalos dos vídeos que eu assisto à noite, às vezes aparecem uns desenhinhos lá que agora são frutas. É melancia, é um mamão, é um elefante, é um isso, aquilo outro. Eu ouvi dizer que são vídeos curtinhos, assim, desenhos curtinhos, e tem até pornografia dentro, sabia? Lembra daquele desenhinho lá, inocente, de criança, de bebê? Peppa, tal de Peppa Pig, uma porquinha lá, que depois tinha duplo sentido, tinha um monte de coisa de cunho sexual, sensual, umas coisas lá junto. E é pra criança, meus irmãos. Você já pensou o que está invadindo nossos lares sem nós sabermos? Em vez de dar o celular, podia dar um instrumento musical para a criança treinar, para tocar na igreja, para que é música, pelo menos é música, é uma coisa saudável, né? Mas hoje em dia não tem como. Todo neném é já 2 aninhos de idade, a mãe é o cala a boca do neném, antigamente era chupeta. A babá eletrônica agora é o celular. E não tem o que fazer, não tem o que fazer. Então tem essas coisas aí que tá aí, ó. Comportamentos, vídeos, jogos, redes sociais moldam valores, comportamentos e até visão de mundo dos nossos filhos. Nosso inimigo sabe disso e tem usado conteúdo com aparência lúdica, engraçadinha e inofensiva para semear ensinos antibíblicos. A rebeldia, a sensualidade e a distorção moral vêm embutidos em músicas, presta atenção aí na sua cachola, em músicas, vídeos e jogos que inundam nossas casas e fomentam uma vivência contrária à vontade de Deus em nossos lares. Nossos lares estão sendo bombardeados e destruídos por essas coisas. Eles querem tragar, o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir, ele sabe que pode destruir a família, ele desestrutura todinha o reino de Deus, que é feito a restituição da família, é instituído por Deus. Jogos que inundam nossas casas e fomentam uma vivência contrária à vontade de Deus em nossos lares. Muitos estão se perdendo dentro de casa por meio dessa influência negativa. Os filhos fazem chantagem, quer que você leva, quer ir na festinha de fulano, de cicrano, é inocente e tal, não sei o quê. Você vai, leva a sua filha, pode ser estuprada no banheiro, um menino tá ali tendo contato com drogas, com álcool, com tudo, prostituição, pedofilia, tanta coisa que tem aí no mundo afora, e seus filhos na igreja não querem ir, mas nesses lugares querem ir. Então, e eles chantageiam você. E eles são bonzinhos até às vezes. Tem uns que são carneirinho dentro de casa, só para você deixar. Aí se você diz não, que a Bíblia fala, você põe sua palavra sim, sim, não, não, e o que passar disso provém do maligno. Quando você fala não, eles viram um capeta, no giraia dentro de casa. Fica virado no giraia. Aí mostra a sua verdadeira cara. Cai a máscara, porque o pai ou a mãe disse não. Hoje em dia você não pode dizer não para nada para eles. Tem que dar liberdade, plena liberdade para os filhos. A rebeldia, a sensualidade e a distorção moral vem embutido em músicas, vídeos, jogos que inundam nossas casas e fomentam a vivência contrária à vontade de Deus em nossos lares. Muitos estão se perdendo dentro de casa por meio dessas influências negativas. A relação entre pais e filhos, que nas gerações passadas era mantida de forma tão íntima, tem perdido em nossos dias muito da sua solidez e influência. Assim, essas palavras são de máxima importância hoje. Proteger os filhos requer
tempo e senso de dever. Encontremos-nos em uma encruzilhada, pois o trabalho e a vida marcada pela correria pode dificultar essa missão. No entanto, ela é intransferível, exige abnegação e propósito. Assim, acharemos tempo e vigiaremos com fervor na proteção e na educação dos nossos filhos. Proteger os filhos não é apenas limitar telas, mas conduzi-las à verdade. Em Efésios 6,4, que foi o que a gente leu ali em cima, em Efésios 6,4 nos lembra que essa responsabilidade é dos pais. Criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Isso exige presença, diálogo e vigilância. Não podemos terceirizar a formação espiritual para a escola, para a igreja ou para algoritmos. A batalha é real e começa dentro de casa. O mundo disputa a mente e o coração das nossas crianças. Curtidas, vídeos e tendências não são neutros. Carregam valores que podem afastá-los de Deus. Famílias protegidas pela armadura de Deus não se conformam com isso. Elas lutam. Hoje, decida com sua casa. Não vamos entregar nossos filhos às telas sem vigilância, mas guiá-los à verdade que liberta. Porque quando Cristo governa o lar, nenhuma influência digital domina. Converse hoje com seus filhos sobre o que eles veem online. Pergunte quais vídeos mais assistem, que influenciadores seguem, como se sentem depois de consumir esse conteúdo. Essas perguntas abrem espaço para diálogo e orientação. Mostre que a Bíblia é o filtro para tudo o que entra pelos olhos e alcança o coração. Ensine que nem tudo o que é popular é saudável e que a santidade também envolve escolhas digitais. Entenderam? Entenderam? Que às vezes eles nem precisam ir para balada, para isso, para aquilo, para se perder, que eles podem estar se perdendo dentro da própria casa, debaixo dos teus olhos e você não vê. Acorda de madrugada e fica acessando o celular sem os pais saberem, sem os pais verem. E fica ali, meu Deus, quanta coisa não entra nessa mente, nessas crianças. E o que o inimigo está fazendo com nossos filhos, com as nossas famílias? Tá difícil. Hoje em dia tá difícil viver em família, criar uma família, criar filhos, e eles não querem obedecer os pais. E quanto mais adultos eles ficam, olha, que Deus tenha misericórdia dos filhos deles. Porque assim como eles tratam os pais, os filhos deles também podem tratar eles. E eles também vão ser pai. E quanto mais sábio eles ficam, quanto mais estudados, letrados, independentes e cheio do money, mais eles ficam desobedientes e acham que são totalmente independentes e não querem obedecer os pais, não querem ouvir os pais. Então esse conselho aqui, pais, não irritem os seus filhos, mas criem-no na justiça de Deus, serve para nós. Não irrita no sentido de você dar uma tarefa que a pessoa não gosta de fazer e ficar criticando, irritando ou provocando a ira da pessoa. Mas você precisa dar tarefa, sim. Eles precisam de direção, eles precisam de disciplina. E não tem melhor direção e melhor disciplina do que na palavra do Senhor. Criá-los debaixo das potentes mãos do Senhor. Então nós precisamos pedir muito a Deus para nos orientar, para que nós não percamos os nossos filhos. Não tem idade. Mãe, uma vez mãe, mãe para sempre. Uma vez pai, pai para sempre. Os filhos podem ter a idade que for. Eles ainda são nossos filhos e ainda nos devem obediência e principalmente ao Senhor. Amém? Então vamos para mais um intervalinho comercial e já já nós voltamos com a poesia, a oração e a respostinha da pergunta. Beijo, até mais. Prontinho, já estamos de volta. Agora então, que a gente já viu essa palavra poderosa e difícil. Difícil, né? Dolorida. Dolorida, mas a verdade tem que ser dita. Olha, qualquer hora essa cadeira vai me derrubar.
O cara vai ter um vídeo cacetada no ar. Cadeira, se comporta, vice. Ai, eu vou me mexer aqui, ela quer me derrubar de qualquer jeito. Vai derrubar não, vai derrubar não, vai derrubar não. O que vocês preferem? Primeiro o momento da poesia ou a respostinha da pergunta primeiro, depois a gente vai para a poesia? Vamos dar a respostinha da pergunta logo? Vamos? Você tá curioso para saber quem é o homem que desceu o monte sem nunca ter subido? Eu, hein, Vani? Me explique direito esse negócio, me explique direito esse negócio. Então vamos lá. Na Bíblia, você vai lá no primeiro livro da Bíblia. Eu já falei para vocês bastante sobre o primeiro, o último. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Isso mesmo, muito bem, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia explica assim, ó. É só um versículozinho, mas eu não resisto. Aí tem que ler mais, ó. No dia 17, cadê minha ajudante? Vem aqui, minha ajudante. No dia 17 do último mês, a barca parou na região montanhosa. Tá tão difícil eu falar com a boca desse jeito. Eu vou ter que tirar um implante aqui que acho que deu rejeição. E a minha boca faz 3 semanas que tá anestesiada esse lado aqui, ó. Aí fala meio estranho ainda. Todo esquisito, todo esquisito. Ai, não vejo a hora de colocar os dentinhos de novo. Eu não quero colocar aqueles provisórios na boca, não. Quero colocar meu dentinho normal mesmo. De porcelana. Sorriso de porcelana. Olha lá. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceu os picos das montanhas. Que barca? Estamos falando de que barca, Ivani? Que barca é essa? No fim de 40 dias, Noé, olha lá o nome do homem, e a barca era a Arca de Noé. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar porque a terra ainda estava molhada e tal e tal. Aí ele estendeu a mão e soltou a pomba, aí você vai ler, que eu não sou obrigada a ler tudo, você vai lá e lê, e que a história é muito legal. Então eu já dei a resposta, foi Noé, e ele desceu da montanha porque quando acabou o dilúvio, a Arca de Noé parou lá em cima dos picos das montanhas. Aí ele teve que descer. Então foi Noé. Você já sabia que era Noé? Legal, né? Então depois você lê lá em janeiro, ó. Você lê em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Eu estava já o primeiro mês do ano. O ano nem acabou ainda. Então foi essa a respostinha da pergunta de hoje. E agora então vamos para a nossa poesia, linda, 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 linda. Lembra que a semana passada eu falei para vocês que eu ainda estava falando sobre mês da família, que estava por volta do Dia das Mães, então eu falei uma poesia sobre filhos e mães e tudo, e que eu falei que era outra, ia ser essa daqui. Aí eu falei, semana que vem eu trago, essa daqui também é linda, semana que vem eu leio. Então está aqui a poesia, que seria da semana passada, que está nessa semana, e que é linda também. Diz assim a poesia de hoje: prepare o seu coração. Falando de amor, momentos de reflexão, lágrimas e chuvas. Se num dia de chuva, você na chuva, triste, magoada, estiver chorando, olhe para cima e fique observando. Verás a suave e cristalina chuva que cai, a terra seca molhando. E na terra, agora já fofa, uma linda plantinha brotando. Verás os passarinhos nas folhagens, as gotas d'água bebericando. E em seguida, como agradecimento, seu lindo e afinado canto entoando, para alegrar você e a todos que estiverem escutando. E no alto, um arco-íris brilhando, com suas lindas cores o céu enfeitando. Tudo isso vai o seu coração alegrar e de emoção bem mais forte palpitar. E com certeza, misturadas as gotas da chuva que estarão o seu corpo a molhar, serão de alegria e felicidade as lágrimas que naquele instante dos teus olhos maravilhosos irão brotar e em teu doce e suave rosto deslizar para finalmente em teus rosados lábios secar. Ai, que coisa mais linda! Ai, como eu gosto de poesia, gente, como eu gosto de poesia. Vocês também gostam de poesia? Deixa eu repetir, deixa. Você deixa eu repetir?
repita, Ivani, repita. Oh, por favor, por favor. Ai, gente, como essa menina é chata. Falando de amor, momentos de reflexão. Lágrimas e chuvas. Se no dia de chuva, você na chuva, triste, magoada, estiver chorando, olhe para cima e fique observando. Verás a suave e cristalina chuva que cai, a terra seca molhando. E na terra, agora já fofa, uma linda plantinha brotando. Verás os passarinhos nas folhagens, as gotas d'água bebericando. E em seguida, como agradecimento, seu lindo e afinado canto entoando, para alegrar você e a todos os que estiverem escutando. E no alto, um arco-íris brilhando, com suas lindas cores, o céu enfeitando. Tudo isso vai o seu coração alegrar, e de emoção bem mais forte palpitar, e com certeza, misturadas as gotas da chuva que estarão o seu corpo a molhar, serão de alegria e felicidade as lágrimas que naquele instante nos teus olhos maravilhosos irão brotar. E em teu doce e suave rosto deslizar, para finalmente em teus rosados lábios secar. Ai, que romântico! Muito lindo, maravilhoso. Oh, meu pai, que menina besta. Gente, eu quero agradecer de montão a tua presença aqui comigo, o teu apoio, o teu carinho. Olha, é imensurável a alegria que eu sinto de você estar aqui comigo, sabia? Eu sei que muitos ainda virão, outros vieram e já foram, tem muito ex, mas o Senhor está no controle de tudo e no controle das nossas vidas e das nossas famílias também. Então vamos orar aqui. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, eu me achego a Ti, Pai, para Te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, pelo programa maravilhoso que o Senhor nos permitiu fazer. Ó Deus, eu entrego em Tuas mãos cada família, Senhor, que está aqui agora me assistindo, cada família representada, cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó, Senhor, aqueles que tomam conta das suas casas, Senhor, que possa conduzir os seus filhos à glória do céu. Ó Senhor, sabemos que não é fácil, sustenta-nos, ó Pai, segura-nos forte em Tuas mãos, Senhor, para que não possamos tropeçar e cair, para que não possamos perder a autoridade como pais, ó Deus, e que o Senhor possa estar nos orientando, nos conduzindo, nos ensinando cada dia mais a ser pessoas melhores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque nós não somos perfeitos, Senhor. Nós somos fracos e falhos e pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que não somos nada. Nós reconhecemos Sua autoridade, Sua soberania sobre a nossa vida. Nós dependemos de Ti, Senhor, para poder conduzir as nossas famílias, ó Pai. Não é fácil. O mundo não está fácil. O mundo jaz no maligno, o maligno anda furioso querendo tragar nossos filhos. Não deixa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Supre essa casa de todas as necessidades que ela tem, Senhor. Seja qual for a necessidade que essa família tiver, que o Senhor esteja ali sustentando em nome do Senhor Jesus. E fica conosco, Senhor. Te agradecemos por tudo, não por merecimento, mas pela sua graça, tua infinita misericórdia, é que te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém! Muito obrigada, meus queridos, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês todos. E olha, não se esqueça, sorria, sorria sempre, mesmo que seja um sorriso carregado de tristeza. Porque pior do que um sorriso carregado de tristeza é a tristeza de não sorrir nunca. E isso nós sabemos sorrir, porque nós sabemos que atrás do céu de bronze, atrás daquelas nuvens escuras que está no céu, cor de bronze, tem o sol ainda. E ele vai voltar a brilhar. Ele só está coberto pelas nuvens por enquanto, nuvens de tribulação. Mas Jesus Cristo, com o seu Santo Espírito, vai fazer raiar o sol da justiça novamente na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. E a alegria vai voltar aos nossos corações. Então precisamos cultivar essa alegria que vem do Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Amém. Muito obrigada. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Feliz final de semana. Deus te abençoe.